Olá, eu sou o Bruno Sampaio e agora seja muito bem-vindo ao primeiro dos 6 passos para aumentar os seus preços em até 10 vezes. O primeiro passo é o segundo mais importante, porém ele é o mais rápido e o mais fácil de você implementar no seu negócio. Então, por isso eu estou começando por ele. E esse é o valor. Mas não valor no sentido de preço, de quanto cobrar, mas sim valor de benefício proporcionado para seus clientes. O valor é também a coisa mais importante que mais afeta o seu preço inicialmente, ok? Depois você vai entender por quê na próxima aula. Mas inicialmente, isso é o que mais afeta e o mais importante na hora de você cobrar mais caro. Isso também é o coração do seu negócio e você já vai entender melhor por quê. Mas o fato é que você é pago proporcionalmente ao valor que você gera no mundo. Vamos ver alguns exemplos de valor. Um corte de cabelo simples, masculino, custa em média R$ 45, a depender de onde você mora, mas é um preço por volta disso. Já a produção do cabelo de uma noiva pode custar de centenas até milhares de reais. Estamos falando de corte de cabelo, porém, e produção de cabelo, por assim dizer, porém, 100 vezes custa 10, 100 até 1000 vezes mais do que o outro. A diferença é justamente no valor gerado, porque uma pessoa que vai simplesmente cortar o seu cabelo ali para o dia a dia é algo que não tem uma importância tão primordial na vida dele quanto uma noiva que vai casar. Então, devido ao tamanho da importância e como o cabelo dela precisa estar lindo e precisa estar perfeito, então isso também proporciona ao profissional a cobrar um preço muito maior. Um outro exemplo, uma consulta num clínico geral custa por volta de R$ 100, porém uma cirurgia pode custar R$ 50.000 ou até muito mais. Qual a diferença? O valor proporcionado. Uma simples consulta num clínico geral, você vai porque está sentindo alguma coisa, ok? E ele vai analisar você. Porém, uma cirurgia é algo que vai provavelmente salvar a sua vida. E quanto vale a sua vida? Quanto você pagaria para ter sua vida de volta? Provavelmente tudo que você tem, certo? Então, quanto maior for o valor que você beneficiar para as pessoas que você prestar, que você proporcionar, mais você vai poder cobrar. Claro, como eu falei desde o início, você não pode vender algo ou ruim ou irrisório, ou que não proporcione nada para as pessoas, simplesmente com estratégia para vender algo mais caro. Não é assim que funciona. E agora é preciso que fique claro que existem duas formas de valor. A primeira é o valor prático e a segunda é o valor sentimental. Vamos ver cada uma para você entender melhor. O valor prático é o que o seu produto ou o que o seu serviço faz. Aquela primeira descrição, aquela primeira coisa que vem à mente. Por exemplo, um iPhone, o que é que ele faz? Na prática, ele faz ligações, ele acessa a internet, ele tira fotos, ele faz vídeos, ele ouve músicas. Na prática, é isso, ok? Porém, o valor sentimental do iPhone, na verdade, antes, o valor sentimental, o que é? É o que o seu produto ou o que o seu serviço proporciona para aquela pessoa. Então, lembra na aula anterior, quando nós falamos sobre propósito maior? Então, tem a ver com isso também. Então, pegando o exemplo ali do iPhone, qual o valor sentimental do iPhone? Ele proporciona o status, ele proporciona o sentimento de você pertencer a uma comunidade, a uma tribo, você faz parte das pessoas que estão ali na Apple. Também a realização de um desejo. Muitas pessoas desejam ter os produtos da Apple, então quando eles finalmente se compram, junto com a experiência que a Apple proporciona, tudo isso mexe com os sentimentos e as emoções da pessoa. Então, quando a gente estiver falando de valor sentimental, é importante você pensar em emoções no coração, ok? E como o preço em si é formado, principalmente se você quer cobrar valores mais altos?
O preço é formado pelo seu valor prático mais o seu valor sentimental, no caso do seu produto ou do seu serviço. É isso aí que gera o preço final que você vai cobrar. Porém, o valor prático, aquilo que o seu produto ou serviço faz, ele corresponde a apenas 20% dessa equação aí, dessa conta. Então, logo o peso dele é muito menor. Porém, já o valor sentimental, ele corresponde a 80%. Isso é em média, ok? Isso é uma média. Mas a questão é que, para aumentar seus preços, você precisa aumentar o seu valor sentimental. E o que é que aumenta o valor sentimental? Eu já falei sobre isso aqui e eu vou repetir porque é extremamente importante. Então, vamos lá. O que é que aumenta o valor sentimental do seu negócio? Primeiro, você ter um propósito. Lembra que falamos sobre isso? Que a Apple não vende simplesmente computadores, não vende simplesmente iPhones, ela vende o futuro, ela vende conexão, ela vende status. É um propósito maior. Lembra que eu falei que a McDonald's não vende simplesmente hambúrgueres, eles vendem um momento de reunião com a família. Então é disso que a gente está falando. E eu lembro que eu dei o exemplo até de um pedreiro cujo não vem simplesmente construir paredes, mas sim a realização do sonho da casa própria, da sua casa perfeita, do seu lar, doce lar. Então, qualquer tipo de negócio você pode criar valor sentimental, desde que você goste do que faça, desde que você acredite no que você faça e seja criativo. Pense, isso aqui não é algo fácil. Se fosse fácil, qualquer pessoa faria. Por isso você está aqui nesse curso para aprender. O que eu estou lhe mostrando aqui são conceitos que você precisam entrar na sua mente e você processá-los e depois você ter o resultado para o seu negócio. Então, o outro fator que aumenta o seu valor sentimental é o status. Se o seu produto ou serviço proporciona um status para aquela pessoa. E se você também se posiciona como alguém de status, ok? Se você é visto como uma pessoa que cobra mais caro, que é mais elegante e tal, então isso também é um status que também permite que você aumente o valor sentimental. O terceiro fator é confiança. Confiança vai estar presente em todos os tipos de negócios, porque você só compra de alguém que você confia, certo? Se do nada chega um cara oferecendo para você uma Ferrari por R$5.000, é bem provável que você não aceite, porque tem alguma coisa errada com isso. Não dá para confiar em alguém vendendo uma Ferrari por R$5.000, certo? Então, confiança é sempre importante em todo e qualquer negócio. E é muito importante que você pense sempre nisso, em como você deixar o seu cliente mais à vontade com você, em como você consegue passar a confiança para ele de que você vai entregar o que ele vai pagar e que vai ser uma experiência agradável, que ele vai gostar do que ele vai receber. Uma outra coisa que aumenta muito o valor é tempo. Tá? Quando você faz alguma coisa que as pessoas ganham tempo, que você consegue proporcionar velocidade para elas. Então, por isso existe o Sedex dos Correios. Você paga mais caro porque você quer algo mais rápido. Então, praticamente, todo produto ou serviço você consegue também implementar alguma coisa em relação a tempo. Um outro fator é exclusividade, ok? Então, itens que tem uma quantidade limitada, você pode cobrar mais caro, ou no caso de você ser um profissional, um prestador de serviços, você só atender um determinado tipo de público, ou você só atender um determinado número de clientes por mês. Então isso tudo gera exclusividade, as pessoas têm que fazer fila para trabalhar com você e por conta disso elas vão pagar também mais caro. Um outro fator também extremamente importante é pessoas que têm uma grande necessidade e o que eu chamo também de o pescoço sangrando. Então lembra que a gente falou sobre cirurgia, que você vai pagar todo o dinheiro que você tiver, vai vender tudo para pagar uma cirurgia que salve você da morte. Então quanto maior for a necessidade, claro que esse é o caso mais extremo, certo? Mas quanto maior for a sua necessidade, mais você pode cobrar. Então pegando um exemplo ali mais simples, mas que já é possível até mais do que dobrar o valor, é o correio, como eu falei. Né? Geralmente a encomenda normal custa um valor e geralmente o Sedex custa o dobro, o triplo, enfim, a depender da região, custa muito mais.
Porque você precisa ter aquele produto ou aquele documento que você vai enviar pelo correio o mais rápido possível, então você vai pagar mais caro, certo? Então toda grande necessidade tem essa possibilidade de ser cobrado mais caro. Outra coisa, outro fator é um grande desejo. Então sempre que a gente mexe com emoções, as emoções falam mais alto do que tudo, do que o dinheiro, do que a lógica. Então sempre que a pessoa tem um grande desejo por algo, também é possível cobrar mais caro por isso. Então geralmente essas marcas de luxo, eles trabalham muito com essa questão emocional, muito com essa questão do desejo, assim como exclusividade e status. Mas o desejo é algo que, se no seu mercado tiver isso, você tem que usar, porque é muito forte. E por último, mas não menos importante, é a experiência do consumidor. Por isso, a Starbucks é o que eles são, é o que é, porque eles não simplesmente vendem café, eles criam uma experiência, eles criaram uma experiência de compra, de consumo, enfim. Então você não compra só café, você entra você vai num ambiente diferente, sentir emoções diferentes, ser bem tratado. Então essa experiência que o consumidor tem, as pessoas também pagam mais caro por conta disso. Agora ao contrário, por outro lado, se esses itens que nós falamos aumentam o valor, existem certos fatores que destroem o valor. Quais são eles? Esses são os principais. O primeiro é a abundância. Então, tudo que é abundante tende a ser mais barato, porque é algo que pode ser encontrado facilmente. Então, principalmente se você é prestador de serviços, se você está disponível o tempo todo, você vai ser visto como alguém barato, porque pode prestar atenção que os melhores profissionais que cobram mais caros, eles nunca estão disponíveis, porque são pessoas excelentes, todo mundo quer trabalhar com eles. Então, mesmo que você não tenha tantos clientes, você tem que se comportar, tem que agir como alguém que está em constante demanda. Então você não pode responder a pessoa na hora, você não pode começar nenhum serviço na hora, mesmo que você esteja desesperado pelo dinheiro, você não pode começar na hora, você tem que ser alguém de demanda, porque é só dessa forma que você vai conseguir finalmente ser alguém de demanda de verdade. Isso dá para ser utilizado também com produtos. Como eu falei, se você vender, por exemplo, um determinado número de produtos em uma certa quantidade de tempo, vai depender do que você faz, se você faz o produto, enfim, do seu ramo de negócio, mas a abundância destrói valor. Disponibilidade, como eu falei aqui em relação ao serviço, se você é uma pessoa que está sempre disponível, isso destrói valor, porque pessoas importantes, pessoas que custam caro, são de difícil acesso, logo você tem que ser assim também. Outra coisa, preço baixo, né? Como já falamos antes, preços baixos são vistos como coisas baratas, coisas sem qualidade, coisas de baixo nível, logo de baixo valor. E commodity, sempre que você simplesmente vende algo como commodity, eu vendo simplesmente queijo, eu vendo simplesmente café, eu vendo simplesmente copy, então sempre que você vende simplesmente um commodity mais um do mercado, você é desvalorizado, é visto como mais um na multidão e isso destrói o valor e assim você não consegue cobrar preços mais altos. Então, como você pode aumentar o seu valor? O que eu mais gosto de bater é nisso aqui. Qual o seu propósito maior? Seja lá qual for o seu negócio, se você gosta do que você faz, se você gosta dos seus clientes, você encontra um propósito maior. Se, por exemplo, você tem uma loja de roupas, seu propósito maior pode ser ver os seus clientes bem arrumados, o prazer daquela pessoa comprar uma roupa nova e se arrumar e sair para uma festa e estar se sentindo bem, ou o prazer de proporcionar a moda, fazer com que aquela pessoa se sinta mais bonita. Mesmo que você venda pastel, se você tem um propósito maior, você vê como não é simplesmente um pastel, mas é um lanche com os amigos, é uma reunião, ou ainda assim uma receita da família que você faz questão de que as pessoas saboreiem, sintam prazer em comer e se sintam bem com aquilo, e você se sente bem vendendo porque você tem um produto de qualidade.
Então seu propósito é passar essa receita adiante, levar isso e que as pessoas tenham acesso. Qualquer tipo de negócio pode ter um propósito maior, desde que você ame o que você faça, que você ame os seus clientes e que você comece a pensar dessa forma. Porque quando você pensa dessa forma, você vai agir de uma forma diferente e os seus clientes imediatamente vão sentir essa energia, vão sentir na prática as suas ações. Isso vai refletir diretamente também nos seus resultados, nos seus ganhos. E isso vai permitir, claro, você cobrar preços maiores. Outra coisa, como você pode melhorar o que você já vende para que você consiga aumentar o seu valor? De que formas você pode melhorar? Os próximos passos você vai ver como fazer isso também, mas você já pode começar a partir de agora. Ou como você pode vender algo melhor. Isso vai permitir também que você cobre mais caro. Então, às vezes, é preciso mudar um pouco o seu negócio, o que você vende, para que você consiga vender mais caro. Como você pode tornar algo que você vende mais rápido, ou como você pode aumentar a qualidade dele, melhorar a experiência do seu cliente, como você pode melhorar o seu atendimento, como você pode melhorar a apresentação. Comece a abrir sua cabeça, comece a pensar de outras formas e principalmente comece a observar o mundo, comece a observar negócios que você teve uma experiência agradável, que você gostou de fazer a compra. Comece a observar o que foi que mais você gostou, o que foi que mais lhe chamou a atenção e aplique isso no seu negócio. Como eu falei, pense e observe negócios, principalmente negócios que cobram mais caro, principalmente esse tipo de negócio. E aprenda com eles o que eles fazem que eles podem cobrar mais caro. Aqui estão alguns exemplos para começar a inspirar ainda mais você. Como já falamos, como eu já falei aqui, eu gosto de dar exemplos bem banais para você ver que tudo é possível se você pensar diferente, se você buscar. Então existem pessoas que vendem água, como por exemplo a Cristal, em garrafinhas cobrando R$2, e existem negócios que vendem água numa garrafa mais bonita, num local mais de status, que vende essa água a R$340. Mas é tudo água, ok? Um outro exemplo que eu gosto muito de citar é o McDonald's. E aqui duas coisas em relação ao McDonald's que é muito importante. A primeira é que, como eu falei, o que eles vendem é a experiência de você estar lá com a sua família. Você vê que a maioria do público são crianças que gostam, acabam os paizinhos também, tem um brinquedinho e tal. Eles criam essa experiência, o ambiente é todo colorido, é todo divertido. As embalagens, a bandeja, tudo isso faz parte da experiência. O processo de compra, tudo faz parte da experiência. E outra coisa interessante é o seguinte, o McDonald's, principalmente se você assistiu o filme Fome de Poder, você vai ver também que onde eles ganham dinheiro exatamente não é com hambúrgueres, porque eles não conseguiam cobrar mais, a margem de lucro deles é muito baixa, e para poder se adequar, para poder ter um negócio lucrativo, eles passaram a ser uma empresa de terrenos, né, para basicamente a imobiliária. Então, aonde eles realmente ganham dinheiro é comprando terrenos e alugando para as filiais. Então, de novo, pense fora da caixa, pense diferente. Às vezes você precisa dar essa guinada para conseguir crescer no seu negócio. Um outro exemplo, claro, sempre a Apple. A Apple cobra por volta de, às vezes, até 10 vezes mais por certos itens em relação a outros. Na prática, tudo é feito lá na China, basicamente pelo mesmo valor. Se brincar, as coisas da Apple são até mais baratas, o custo de produção, porque eles otimizaram a produção. Steve Jobs era fanático por isso. Porém, o valor que eles cobram na venda não tem nada a ver com o valor de produção do produto, porque eles aumentam o valor sentimental, como nós falamos ali. Então esse é um excelente exemplo. E um outro caso que eu gosto sempre de falar é o das Havaianas. A depender de quantos anos você tiver, você deve ter visto que as Havaianas antigamente, há uns mais de 20 anos atrás, as Havaianas eram sandálias de pessoas de classe baixa.
baixa, extremamente baixa, realmente no nível da pobreza. Eram aquelas sandálias que quebravam e a pessoa colocava o prego para continuar usando, e eram sandálias baratas e só quem usava era essa classe. Porém, justamente para poder aumentar os seus preços, o que eles fizeram? Eles pararam de vender, lançaram uma campanha nova, posicionando a Havaianas como a sandália das celebridades e, basicamente, praticamente da noite para o dia, a Havaianas se tornou um item de status. Eles passaram a cobrar 10 vezes mais do que cobravam antes e eles passaram a faturar muito mais do que faturavam antes, vendendo praticamente o mesmo produto. No máximo eles mudaram algumas cores e algumas coisas, mas é exatamente o mesmo produto, simplesmente com posicionamento diferente e vendendo para um público diferente, porque eles aumentaram seus preços. Esse é um caso muito legal também, que vale a pena estudar. Por que eu estou dando esses exemplos, água, McDonald's, enfim? Por quê? Para você inovar no seu ramo de negócio, você precisa pensar fora dele. Porque todo mundo na sua indústria, no seu ramo, basicamente está fazendo a coisa da mesma forma. E se você seguir o que todo mundo está fazendo, você vai ser só mais um na multidão. Então você precisa ver o que outras indústrias estão fazendo e o que está dando certo, e você modela isso e aplica no seu negócio. É assim que funciona. E aqui tem um exemplo muito legal, que é também novamente da Apple. Eu gosto de dar exemplos da Apple porque é hoje a empresa que mais lucra no mundo, está lá entre as primeiras. E ainda que você pense, está muito distante, está mais realidade. Não, você tem que se inspirar nos grandes. É assim que você chega lá. Não é pensando pequeno, é pensando grande. A ideia é você aprender e ver como você aplica no seu negócio. Então, como eu falei, observe exemplos de outras indústrias de fora. A Apple começou como uma empresa de computadores, certo? Mas ela teve um boom com computadores, ok. Mas o segundo boom que eles tiveram foi quando eles lançaram o iPod. E de onde surgiu o iPod? Não foi Steve Jobs que criou. Ele viu o Walkman. Na verdade, ele ganhou um dos primeiros até. Teve um contato com o Sony, o criador da Sony, o próprio Sony. Ele teve contato e o Sony mandou um Walkman para ele. E quando ele viu aquilo, ele ficou fascinado. E na hora, ele viu que era um produto excelente, mas que não estava acabado, por assim dizer, que era possível fazer algo muito melhor. Imediatamente, ele foi lá, sentou e começou a projetar. Em pouco tempo depois, saiu o iPod. E foi um outro boom da Apple. E se você olhar mais um pouquinho sobre a Apple, você vai ver que depois eles lançaram o iPhone, que foi o mesmo princípio. Eles viram o boom dos smartphones, pegaram e transformaram, misturaram com a tecnologia deles e criaram o próprio dispositivo deles, ok? E assim você tem que fazer também no seu negócio. Você precisa olhar o que outras indústrias, o que outros negócios estão fazendo, que está dando certo, e você precisa pensar como você pode aplicar isso no seu negócio. Uma outra coisa bem interessante, agora eu vou trazendo mais para a nossa realidade, se assim você preferir, você deve estar vendo que no momento está tendo uma explosão, por assim dizer, de produtos gourmet, certo? E por que isso aconteceu? Porque geralmente o gourmet era um termo utilizado principalmente por chefes, né, de alta gastronomia, de uma culinária de um valor mais alto. Então, eu não sei quem começou, mas o fato é que os negócios, as indústrias começaram a pegar esse termo e começaram a criar, por exemplo, ao invés de vender simplesmente hambúrguer ali naquela lanchonetezinha, eles passaram a vender hambúrguer gourmet e cobrar mais caro por esse produto. Então começou a sair também, enfim, brigadeiro gourmet e várias outras coisas gourmet, que é uma forma de se posicionar, uma forma de agregar valor e uma forma, consequentemente, de cobrar mais caro. Mas veja que eles trouxeram de outras indústrias, de outros negócios e adaptaram ao seu. E para aumentar o valor, eu falei aqui como você pode fazer, porém, às vezes
você já é excelente no que faz. Às vezes já está praticamente tudo certo, mas você cobra barato. Então a solução é muito simples, é só você aumentar os seus preços. E você não precisa aumentar em 10 vezes dia para noite. Você pode começar simplesmente dobrando o seu preço e depois de um tempo você dobra novamente e depois de um tempo você dobra novamente e vai aumentando até você começar a se sentir mais confortável. Aí vai depender, claro, como eu falei, da sua mentalidade, do seu jogo interno, porque é só isso, no fundo, que determina realmente os seus preços. E em último caso, você deve mudar os seus clientes, porque às vezes você, com essa mentalidade de preços baixos, você criou um negócio tão enraizado a preços baixos e tão enraizado em clientes difíceis e clientes que só querem pagar barato, que você precisa mudar, fazer uma mudança radical para você atrair novos clientes. E aí, nesse caso, como você faz isso? Você deve identificar qual é o melhor que você faz, ou qual é o melhor do seu produto, ou qual é o seu melhor produto, qual é o seu melhor serviço. Quem são as pessoas, quem são os clientes ideais que podem consumir esse melhor que você tem e que, claro, podem pagar por isso. E aí você deve reestruturar o seu negócio para esse novo formato. É fácil? Não. Mas vale a pena? Pode apostar que sim. Eu garanto para você. Então, essa aula fica por aqui. Eu espero que você esteja gostando. Eu espero que você esteja abrindo sua cabeça. Eu espero que você, a partir de agora, saia dessa aula e comece a observar o mundo, comece a observar as experiências que você vive e comece a pensar como você pode aplicar isso no seu negócio, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Ok? Então, essa aula fica por aqui e até a próxima.